Olá, sexto ano, tudo bem? Pessoal, hoje nós começamos a falar da quarta unidade da nossa apostila. Claro, a gente vai ter que usar um pouquinho dessa apostila depois também no terceiro bimestre, certo? Tudo bem, pessoal. Pois bem, aula de hoje, apostila 2, unidade 4, páginas 479 a 483. Pessoal, essa é uma aula que vocês vão ter que ler bastante e vão ter que destacar os pontos importantes também, tá bom? Por quê? Porque ela é uma aula com mais conteúdo de leitura. Mas o professor vai trazer algumas questões para vocês aqui. Sexto ano, o nosso tema de hoje são povos pré-colombianos, certo? Professor, o que vem a ser isso, povos pré-colombianos? Nós vamos entender por povos pré-colombianos os povos que habitavam a América, certo? Então nós vamos falar do continente da América. Nós vamos falar desses povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, navegador genovês, Gênova, na Itália, mas que navegava pela bandeira do rei da Espanha. Então nós vamos entender como povos pré-colombianos os povos que habitavam, que moravam na América antes da chegada de Colombo, consequentemente, antes da chegada do homem europeu à América. Ou seja, a nossa primeira pergunta de hoje a ser respondida é: professor, antes da chegada dos europeus existiam povos na América? Sim, na região do Brasil nós já estudamos diversos indígenas. Na região da América, que foi colonizada por espanhóis, franceses, dentre outros povos, também outras civilizações, certo? Então, assim nós vamos fazer um estudo destes povos. Então, olha lá. Basicamente, nós vamos estudar aqui três povos da América antes da chegada do homem europeu: os maias, os astecas e os incas. Maias e astecas viveram na América Central, enquanto os incas viveram basicamente na América do Sul, certo? Então temos aqui essas duas questões, certo? Cronologicamente, então, o primeiro povo que nós vamos estudar vão ser os nossos amigos maias, certo? Nós começamos a falar, pessoal, dos povos maias, basicamente a partir da página 480, ok? Então, a partir da 480, nós começamos a visualizar o conteúdo dos maias. Acredita-se que a civilização maia ela se formou por volta de 1800, mas ela já existia há mais de 3.000 anos, tá bom? Então, nós acreditamos aí que ela se perpetuou por mais de 3.000 anos. Alguns pontos importantes para nós. Então, esses maias, vamos colocar aqui, se desenvolveram a partir de 1800. Isso aqui, pessoal, é tudo DC, tá bom? Por volta de 1800 e foram ali até por volta do ano, mas vamos pensar aí adiante, tá bom? Legal. Vamos pensar aqui em algumas questões, pessoal. Vamos pensar aqui em algumas questões. Os maias viveram na região da América Central, região de El Salvador, Costa Rica, certo? Em especial, o México. O México é a região de mais importância onde nós tivemos os maias. Eles se organizaram basicamente através do regime do sistema de cidades
Estado. Professor, então aqui não havia um governo central? Não. No qual eles praticavam a agricultura como a sua principal atividade. O milho era o principal produto da subsistência desse povo. Os maias se destacaram, pessoal, principalmente por terem comércio, certo? Além da construção de templos e de estradas, que vieram a facilitar essa relação. Eles desenvolveram também um sistema de calendário, certo? Controlavam as estações do tempo com bastante precisão. Além do mais, o uso da terra era coletivo, ou seja, não existia propriedade privada, tudo pertencia à comunidade, pertencia a todos. Promoviam um sistema de rotação de culturas, plantavam ora um gênero, ora outro, certo? Importante também pensar que antes dos maias, nós temos também os povos olmecas, eles são anteriores. E o grande diferencial entre olmecas e maias é que os olmecas, também dessa mesma região, eles tinham na sua organização reis, havia um governo central. Eles eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses, e esses deuses eram ligados à natureza. A classe dos sacerdotes era uma classe muito importante. Eles mantinham a proibição de casamento, de relações sexuais. Eles acreditavam que isso purificava os sacerdotes, os aproximaria dos deuses, certo? É importante pensar que essas civilizações, elas desapareceram antes da chegada do homem europeu à América, tá bom? Tanto maias quanto olmecas. Só vai ter contato com o homem europeu, asteca e inca. Mas aí a gente, quando for falar desses dois povos, vai citar mais essas questões. Quero que vocês leiam para essa unidade, então, para essa trilha do conhecimento. 479 a 483, destacando os tópicos culturais mais importantes que vocês encontrarem. Tá bom? Estarei ao vivo no fórum com vocês todos os dias. Só mandar um recadinho no fórum que o professor responde. E ao vivo na trilha do conhecimento. Tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.